Olá, galera! Estou aqui de novo com vocês. Vamos continuar o nosso assunto sobre as funções sintáticas que têm a ver com os nomes, né? Como eu falei para vocês, a gente já viu a adjunta nominal. Vou apresentar para vocês hoje, vou relembrar, né, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. E depois a gente vai ver como é que rola aí, como é que acontece as diferenças, tá bom? Vamos lá. O predicativo do sujeito vocês já sabem, né? O que é o predicativo do sujeito? Lembra quando a gente viu o verbo de ligação? Que o predicativo do sujeito é a característica do sujeito. O nome dele sintático é o quê? Predicativo do sujeito. Sempre, 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 sempre depois do verbo de ligação vai ter o predicativo do sujeito. Lembrando que verbo de ligação é aquele que não expressa ação. Ele expressa um estado do sujeito, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês como que esse predicativo do sujeito pode aparecer. Morfologicamente ele pode ser um adjetivo ou uma locução adjetiva, um substantivo, pronome, numeral, tá? O que eu quero falar para vocês hoje é o que eu não falei antes. Que o predicativo do sujeito ele pode existir sem o verbo de ligação. O verbo de ligação não existe sem o predicativo do sujeito, mas o predicativo do sujeito pode existir sem o verbo de ligação. É o caso da observação que eu coloquei aqui embaixo. Ó. A menina chegou cansada e o aluno terminou a competição debilitado. Repara, chegar e terminar são verbos significativos, são verbos que indicam ação. E cansada é a característica da menina, que é o sujeito, e debilitado é a característica do aluno, que é o sujeito da minha frase. Tá? Então, assim, não é difícil. Tá? Verbo de ligação sempre vai ter predicativo do sujeito. Porém, o predicativo do sujeito pode existir sem verbo de ligação. Se for uma característica do sujeito e estiver no predicado, tá? Vai ser uma característica do sujeito. Presta atenção nisso que eu falei. O predicativo do objeto, se o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, o predicativo do objeto é uma característica do objeto. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o professor deixou o João desconsolado, sem consolo. Né? Esse professor vai ser muito carrasco, tiver uma nota baixa, não está nem aí. Ó, o professor sujeito deixou. Verbo, quem deixa, deixa algo, deixa alguém. Verbo transitivo direto. Deixou quem? O João, objeto direto. Desconsolado é uma característica do professor, que é sujeito, ou do João, que é objeto? Do João. Então, predicativo do objeto. Não tem edição para fazer naquele. Ó, acho suas aulas fantásticas. Nós consideramos esta funcionária dispensável, né? Não é muito importante. Ó, nós, sujeito, consideramos alguma coisa, ou alguém. Quem? Esta funcionária, que é o objeto direto. Dispensável é a característica do nós, que é o sujeito, ou desta funcionária, que é o objeto? Desta funcionária. Então, predicativo do objeto. Érica, nunca vai ter predicativo do objeto com objeto indireto, porque se a gente reparar aqui, ó, tudo é objeto direto. Então, pouquíssimos casos, somente com o verbo chamar. Por que com o verbo chamar? Porque aí eu vou poder usar o pronome lhe. E o pronome oblíquo lhe, como eu falei umas 2, 3 aulas atrás, ele sempre vai ser objeto indireto. Ali, ó, eu chamei-lhe de falsa. Os alunos chamaram-lhe incompetente. Chamaram a ele. Então, chamaram a ele objeto indireto. Falsa, que é a característica do a ele, né? Então, só que aí eu resolvi usar o lhe como pronome oblíquo, né? Como objeto indireto. Ele é pronome oblíquo e eu usei como objeto indireto, é isso que eu quis dizer. Então, eu chamei-lhe de falsa. O lhe sempre vai ser objeto indireto. Então, se tiver alguma questão de objeto indireto com predicativo do objeto, você pode ter certeza aí que vai ser o lhe, tá? Porque só acontece com o verbo chamar. E aí eu coloquei que ele pode ser um substantivo também, como no predicativo do sujeito. A direção elegeu o presidente. Alguém elegeu ele presidente. A gente não fala elegeu ele, né? Porque, de acordo com as regras gramaticais, está errado. O pronome pessoal do caso reto não pode ser objeto. Então, a direção elegeu esse o é o objeto direto. Presidente é o que ele se tornou, né? É o que a direção elegeu. Se vocês repararem aqui, uma coisa que vai ajudar muito a gente a diferenciar o predicativo do objeto de uma adjunta de nominal, por exemplo, é o fato de que o sujeito, a maioria das vezes, dá a característica ou deixa a característica passar a acontecer com o objeto. Olha ali, ele era presidente? Ele não era presidente. O sujeito elegeu ele presidente, né? A direção elegeu o presidente, né? Todos chamam-lhe mãe. Aqui eu tenho o objeto indireto, lhe, né? E mãe, que é como ela está sendo chamada por todos, que é o sujeito. Repara, por que eu estou falando isso? Preste atenção, tá?
Porque para diferenciar, que a gente vai ver daqui a pouco, com o adjunto adnominal que a gente já viu, que é a característica de um núcleo, lembra? Que o adjunto adnominal ele vai estar ligado a outra função sintática, que é o sujeito ou o objeto. Então, para diferenciar, porque vocês podem falar assim, esse desconsolado aí, fantástica, pode ser o adjunto adnominal. Adnominal, né? Quase que não sai adnominal. Então, fantástica não é, por exemplo, ali, ó, acha suas aulas fantásticas. Não pode ser adjunto adnominal, porque é uma característica fixa. Eu acho fantástica, né? Eu, sujeito oculto. Você acha? Ele acha? Todo mundo acha? Não sei, acho que talvez não, né? Então, o sujeito, na maioria não, vai sempre dar a característica do objeto, de alguma forma, tá? Ele vai passar a ter essa característica por conta do sujeito. O objeto vai passar a ter a característica que ele está tendo, né, chamada de predicativo do objeto, por conta do sujeito, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei só a diferença de predicativo do sujeito para do objeto, só para vocês verem, assim, visualizarem. Eu usei ali quase a mesma estrutura, olha. Predicativo do objeto, eu coloquei. Cadê? Eu considero aquele funcionário irresponsável. Eu considero aquele funcionário irresponsável. Olha o do predicativo do sujeito. Aquele funcionário é irresponsável. Olha a diferença. No predicativo do objeto, eu sou o sujeito, eu considero alguma coisa. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Irresponsável, característica do objeto direto, funcionário. Tá? Aquele funcionário é responsável. Aquele funcionário é o sujeito da frase. Na outra, eu sou o sujeito da frase. No predicativo do sujeito, eu tenho aquele funcionário, que é o sujeito. Irresponsável é o sujeito, é a característica do sujeito. Por isso, predicativo do sujeito. Tá? Aqui eu coloquei, lembra que a gente viu voz ativa e voz passiva? Ai, esse negócio não acabou? Acabou, né? Passou. Vocês vão usar para a vida? Vão. Mas deixa eu mostrar um jeito de vocês, na dúvida, né? Ai, meu Deus, eu sou muito inseguro. Eu tenho palpitação aqui, ó, não sei. Estou na dúvida ainda. Passa a voz para a voz passiva. Passa para a voz passiva, ficou ótimo. Passa aí para a voz passiva. O que vai acontecer? Ó, eu tenho ali, as mulheres julgam os homens irresponsáveis. Eu coloquei ali PO, que é predicativo do objeto, tá? As mulheres, sujeito, julgam. Quem julga, julga alguém ou julga alguma coisa. O que elas julgam? Os homens. Então eu tenho o verbo transitivo direto, objeto direto. Insensíveis, quem são? As mulheres ou os homens? Aqui posso ter ambiguidade, né? Porém, como elas estão julgando, eu posso sim dizer que insensíveis são os homens, tá? Elas julgam eles dessa forma. Elas dão essa qualidade para ele. Né? É a forma delas julgarem os homens. Gente, não estou militando aqui não, tá? É só um exemplo, pelo amor de Deus. Então, insensíveis, quem são? Os homens, predicativo do objeto. Ai, mas estou na dúvida. Pode ser mulheres. Você acabou de falar, Eric, pode ter ambiguidade. Vamos passar ainda para a voz passiva. Os homens é o objeto ali, né? Então, na voz passiva, ele vira sujeito paciente. Os homens são julgados insensíveis pelas mulheres. Viram a diferença? Os homens passam a ser sujeito paciente, são julgados, né? Porque tem ali, julgam, são julgados é a locução verbal. Insensíveis por quem? Pelas mulheres, que a gente é passiva. Ok? Na dúvida, faz isso. Coloquei um exemplo aqui para vocês só visualizarem de uma forma maior o predicativo do sujeito. Né? Eu tenho a característica sendo ligada ao sujeito, vou ter predicativo do sujeito. Porém, eu posso ter predicativo do sujeito também sem o verbo de ligação, que é o caso ali do aluno chegou atrasado. Né? O aluno ficou doente, eu tenho verbo de ligação. O aluno chegou atrasado, eu tenho verbo significativo, né? Um verbo intransitivo. E o predicativo do sujeito, ó. Eles encontraram a bolsa intacta. Ela estava intacta quando eles encontraram. Né? Quando eu encontrei, podia não estar, mas quando eles encontraram, estava. Tá vendo? Eles encontraram intacta. Quando eles encontraram, ela estava intacta. Tá bom? Então, a bolsa, que é o meu objeto, tem a característica de estar intacta naquele momento. Tá? É diferente de eles encontraram a bolsa amarela. Por quê? A amarela já é uma característica da bolsa. Ela não passou a ser amarela quando eles encontraram a bolsa. Entenderam a diferença? O adjunto adnominal é uma característica fixa. Tá? Ninguém vai tirar. Ela é amarela e pronto. A não ser que você pinte que ela vai mudar de cor. Fora isso, ela é amarela e pronto. Por isso não é predicativo do objeto. Tá junto, é adjunto. Tá bom? Peraí que eu não passei direito. E o nosso último slide aqui é para vocês, ainda com dúvida entre adjunto adnominal e predicativo do objeto, faz o seguinte.
Tenho aqui, ó, o namorado deixou Ana triste e o namorado disse palavras tristes. O que é adjunto e o que é predicativo do objeto? Triste é a característica, então é o que vai ficar na dúvida. Por quê? Porque tanto o predicativo do sujeito, o do objeto e o adjunto adnominal, eles podem ser adjetivos, né? Eles podem, na morfologia, eles podem ser adjetivos. Então, por isso que eu vou ter dúvida, porque eles caracterizam. Então, essa dúvida vai surgir, mas você já sabe. Ou você vai ver que é uma característica fixa e já vai matar no peito e é gol, ou você vai fazer o seguinte, você vai pegar o verbo e colocar um pronome oblíquo. Se o pronome tomar conta de tudo que vem depois, é porque vai ser adjunto adnominal. Se não, vai ser predicativo do sujeito, do objeto. Desculpa, olha só. O namorado deixou Ana triste. O namorado deixou-a triste. Por que eu não consigo colocar o triste junto dentro do pronome? Porque se eu só falar assim, ó, o namorado deixou-a, dá a entender o quê? Que ele largou ela, que eles terminaram. Não, entendeu como é que muda? O namorado deixou-a, tem alguma informação depois? Tem, triste. Ele foi o responsável por ela ficar triste. Então, triste aí é a Ana, que é o objeto, o predicativo do objeto. Tá bom? Agora, olha a diferença. O namorado disse palavras tristes. O namorado disse-as. Disse o quê? As palavras. Se elas são tristes ou não, não importa, ele disse, né? Ele falou, ele proferiu, ele magoou, né? Então, o namorado disse-as. Ok. Então, tomou conta de tudo? Adjunto adnominal. Por quê? Porque a característica é fixa, ninguém tira dele. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês volta aí, volta, anota. Vocês têm esse recurso. Anota, dá um pause, faz a anotação no caderno de vocês, coloca com as palavras de vocês, pega esses exemplos, escreve no caderno, tá? Porque é mais uma forma da gente estudar. E qualquer coisa, a gente vai se ver na nossa aula e vocês perguntem, hein? Um beijo.